Olá, pessoal. Professora Vivi, de Língua Portuguesa, aqui do ETEC Fácil. Continuando os nossos estudos de gramática, nós vamos trabalhar com nossa aula 2, tema fonética e fonologia. Você já assistiu a aula 1, agora vem comigo para a gente continuar o nosso estudo. Então, pessoal, ó, na aula 1 a gente trabalhou o conceito inicial. Então, eu olho para a palavra, eu consigo dizer se eu tenho um fonema, se eu tenho uma letra, se eu tenho uma sílaba. Tá ok isso daí, né? Praticar uns exercícios extras. Vamos agora dar um pouquinho mais de informação. Tentar entender esses fonemas e, principalmente, aprender a separar sílabas de maneira correta. Então, vou lá para a lousa com vocês para a gente trabalhar algumas palavrinhas em relação a esse conceito. Tá? Então, vamos lá, ó. Aqui nós estamos continuando o nosso estudo. Então, nós temos aqui, ó, nessa parte, a classificação dos fonemas. Então, temos aqui, ó, fonemas podem ser vogais, semivogais e consoantes. Então, aqui é a parte sonora, porque nós estamos falando de fonema. Então, nós vamos olhar e pronunciar. O que seria esse som com bloqueio? Eu quero que você pronuncie aí comigo, ó. A, E, I, O, U. Como ficou a língua de vocês? Ela mexeu? E a boca? Ela abriu, ela fechou durante a pronúncia? É isso que nós vamos chamar de bloqueio. A maneira como a língua vibra dentro, ela deu uma pequena vibração, tudo bem, mas se ela encostou em alguma parte, ela já não é mais uma vogal. Abrir e fechar a boca já é um bloqueio. Então, quando não tem esse bloqueio, a gente chama de vogais. Elas podem ser orais, quando o ar sai só pelo nariz, ou o ar sai só pela boca, e nasais, quando o ar sai só pelo nariz. Então, voltando aqui, orais, boca, nasal, nariz. Olhem aqui a palavra, boca, o O e o A são vogais orais. Só que quando eu falo pão, o ar sai um pouquinho pelo nariz. Basta vocês colocarem a mão assim, ó, de baixo, deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Aqui, ó, pronuncia a palavra pão e vê que se sai um pouquinho de ar aqui, ó. Pão. Vocês vão sentir um pouquinho de ar. Por quê? Porque o ar está saindo pelo nariz, vai fazer uma vogal nasal. Continuando, temos a palavra ombro, também uma nasal aqui. Então, vogal, som que não mexe com bloqueio. Então, a gente não fecha a boca, não vibra, né, não movimenta demais, é uma pequena vibração. Vou partir aqui para as consoantes. Consoantes são sons com bloqueios. Então, por exemplo, quando eu falo K, eu abro mais a boca. Quando eu falo pá, do prato, eu vou falar o P, eu fecho a boca e abro. Ó, vou até pronunciar essas palavras com vocês. Prato, olha o que acontece com a boca. Fecha, abre. Boca, fecha, abre. Tatu, eu tenho o som do T lá na frente. Eu tenho um pouquinho da língua encostando lá na frente. Então, essas palavras, essas consoantes, elas vão mexer língua e boca. Aí nós chamamos de bloqueio. Teve bloqueio, a gente chama de consoante. Ó, palavra dente, a língua vai lá em cima. Então, vão pronunciando comigo que vocês vão percebendo, tá? Continuando aqui, nós temos tatu, boca, dedo. São palavras para vocês observarem o som, ó, do B e do D, do P e do B, do T e do D. Então, a gente tem essas funções aqui, tá? Bom, continuando aqui, a gente vai trabalhar com as semivogais. A gente diz que ela é um som secundário. É uma vogal, né? Nós vamos ter sempre uma vogal do lado para apoiar a semivogal. Então, não existe semivogal sem vogal. Você só vai pensar que naquela palavra tem uma semivogal porque existiu uma vogal junto. Olha o E e o I, o U e o I. Então, aqui, na palavra muito. Quando eu falo a palavra muito, eu tenho mais o som do U do que do I. Então, o U é vogal e o I é semivogal. Olha a palavra beijo. A gente não fala as duas fortes, a gente não fala beijo, a gente fala beijo. É como se saísse emendado o som do E aí. Então, o E é vogal e o I é semivogal. Ah, professora, mas só o I que vai ser semivogal? Não. A única coisa que eu quero que vocês anotem aí, o A sempre será vogal.
O A sempre será vogal. Agora, a letra I, a letra U, a letra O, a letra E, elas podem ou não serem vogais ou semivogais. Para serem semivogais, elas precisam estar junto de outra vogal. Tá? Pensando nessa ideia de vogal, semivogal e consoante, vamos para os nossos encontros vocálicos. Então, o encontro vocálico ele vai ser ou duas vogais ou vogal com semivogal. Então, o que a gente vai observar? O primeiro encontro é o ditongo, que quer dizer dois. Dois o quê? Vogal com semivogal ou semivogal com vogal. Nós vamos ter essas duas estruturas. Lembrando que a vogal é sempre o som mais alto e a semivogal é sempre o som mais baixo. Daí vem a classificação. Se eu começo com o som mais alto, que é da vogal, e vou para a semivogal, o meu som vai diminuir. Portanto, ele vai ser decrescente. Então, vai ter exercícios que vocês vão precisar dizer se é crescente ou decrescente. Pensa sempre assim, a vogal é o som mais forte. É o som mais alto. Semivogal para vogal, o som vai aumentar, porque vai vindo o som mais baixo para o som mais alto. Então, ela vai ser crescente. E aí, vamos analisar aqui as palavras. Ó, a palavra beijo e a palavra pão, para vocês terem uma ideia. A palavra beijo, ó, eu não falo que eu vou dar... Sempre coloca a palavra numa frase. Eu vou dar um beijo em alguém. Não, eu vou dar um beijo. Então, o som saiu junto. Do E e do I, qual que você escuta mais alto? Beijo. O som do E. Então, o E é vogal, o I é semivogal. Automaticamente, eu vou chamar isso daqui de ditongo. Ó, alto para o baixo, decrescente. O E, o ar sai só pela boca, oral. É assim que a gente classifica, tá? Olha a palavra pão. Palavra pão, o A sempre é vogal, o O está mais baixo, semivogal. Vogal com semivogal formou um ditongo, que a gente vai chamar de crescente ou decrescente. Olha aqui, começou com um som mais alto, então ele é decrescente. Aí olha essa vogal é ã, tem até o símbolozinho aqui, ó, o sinal, portanto, nasal, tá? Nasal aqui. Outra ideia aqui, vou colocar outra palavra aqui para vocês. Eu tenho a palavra cárie. Na palavra cárie, prestem atenção. Eu não falo que eu tenho uma cárie, eu falo que eu tenho uma cárie. Então, o que aconteceu? O I é uma semivogal e o E é uma vogal. Semivogal com vogal, 2, ditongo. Do baixo, porque a vogal é a mais alta, do baixo para o mais alto, crescente, e o I eu faço o som só com ar pela boca, oral, tudo bem? Então, aqui a gente tem o ditongo, que é o mais trabalhosinho aqui para nós. Segundo momento, nós vamos ter o tritongo. Olha aqui, tri quer dizer 3, então eu preciso de 3 letras vocálicas para começar a trabalhar isso daqui, tá? Como que vai ser? Ah, toda vez que tiver 3 letras, eu já digo que é tritongo? Não. Toda vez que tiver vogal, o meio vai ser mais baixo, semivogal, mais vogal. A gente brinca aqui e fala que é um sanduíche de vogal, tá? Olha aqui a palavra. Geralmente são os grupos GU e QU. Paraguai. O A, não tem aquela dica lá do começo? O A sempre é vogal. Então, já vou lá. Ah, professora, vai ter algum jeito que o A não vai ser vogal? Não. Então, posso já marcar direto? Pode, tá? O U, semivogal. E o I, semivogal. Porque eu não falo que eu vou para o Paraguai, eu falo que eu vou para o Paraguai. Então, eu faço uma emenda de som que o A sai mais forte. 3 nós chamamos de tritongo. Outra coisa, tritongo não tem esse negócio de crescente e decrescente. Por quê? Porque ele é uma formação fixa. Semivogal, vogal, mais semivogal. A gente vai chamar de oral, porque o A é oral, tá? Então, a gente tem o som aqui oral. Agora, se eu tivesse aqui a palavra saguão, olha aqui, semivogal, vogal com semivogal. Qual a diferença aqui? Ele é um tritongo nasal. Por quê? Porque aqui o som é an. Então, aqui tritongo e vimos o ditongo.
Por fim, vamos trabalhar com o hiato. O hiato também são dois, mas são dois sons fortes. São dois sons altos que vão se separar. Porque quando tem semivogal, a gente não separa, mas quando tem vogal, a gente separa. Então, vogal mais vogal, dois sons altos. Por exemplo, na palavra saída. Eu não falo uma saída, eu falo uma saída. Vogal com vogal. Portanto, hiato. E olha que legal, hiato é só hiato, não tem classificação nenhuma. Apro, então se tiver o acento é o hiato? Nem sempre. Olha aqui. O acento não tem nada a ver com isso. Primeiro a gente aprende a vogal para depois acentuar. Raiz, o A e o I. Hiato. Ou, por exemplo, vogais idênticas, ó, Saara. Vogais idênticas, hiato também, tá? Então, aqui a gente tem os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato, ok? Então, galera, ó, é isso daí. Preciso que vocês estudem e pratiquem bastante. Primeiro, pronunciando, tá? O que é uma vogal, o que é uma semivogal. As consoantes a gente vai falar num outro momento. Vamos aqui, vogal e semivogal. Falou mais alto, falou mais baixo, tenta ver se separa a sílaba, se junta a sílaba. Dica aí para anotar, ditongo e tritongo não separa, hiato separa, tá? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso daí na nossa próxima aula. Mas façam os exercícios, pratiquem, mandem as dúvidas para nós, que a gente vai trabalhando aí. É mais assim, ó, ouvir e escrever, prestar atenção aí nessa sonoridade dos fonemas, tudo bem? Vejo vocês aí na próxima aula. Até mais!